Seja muito bem-vindo à nossa série de estudos bíblicos, que nós vamos estar iniciando hoje. É um prazer ter você aqui conosco, você do Clube Vale das Águias, você também, que é nosso amigo, do clube aí Anjos de Luz, você também do Clube Vigilantes da Mata. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Nós vamos, iniciar a nossa série de estudos bíblicos. E antes de eu estar introduzindo o tema, eu gostaria de chamar a Maximiana, que vai estar orando, para que a gente possa estar iniciando o nosso estudo dessa noite. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por essa noite maravilhosa que o Senhor nos deu. Também agora esteja conosco nesse tempo de pandemia, que o Senhor esteja nos abençoando. Também agora iremos fazer um estudo bíblico, que o Senhor esteja conosco. O Senhor mande o Espírito Santo para todos nós, que nós todos possamos entender essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar com o estudo com o tema frequência secreta. Aqui diz assim: o társio é um pequeno primata com grandes olhos e orelhas que salta pelas árvores à noite e come insetos nas florestas de Bornéu. Pensava-se que ele era mudo, mas hoje sabe-se que ele fala o tempo inteiro, numa faixa de som humanamente inaudível. É como se estivesse num canal secreto fora do alcance de seus predadores. Será que Deus fala e às vezes não é entendido? Será que Deus fala conosco e assim como esse animalzinho, às vezes não é compreendido? Às vezes não é entendido? Neste estudo, vamos conhecer como ocorre o fenômeno sobrenatural de comunicação entre Deus e o homem, em uma frequência como chamamos de dom profético. Essa frequência parece não fazer sentido a quem realmente não conhece as Escrituras. Mas, usando a Bíblia, podemos decodificar seus mistérios. Ou seja, vamos estudar um pouquinho sobre este livro que nos revela aquilo que Deus quer nos falar. Então, nós possamos, ao decorrer deste estudo, entendermos um pouquinho da mensagem de Deus para as nossas vidas. Vocês sabiam que para apontar o caminho, as formigas marcam trilhas de sinais químicos, enquanto as abelhas, além da química, também utilizam a dança como forma de se comunicarem. Conforme o número de voltas que ela dá em relação ao Sol, ela mostra a direção. A Bíblia também revela uma direção para nós, e este caminho é o próprio Jesus, que é a trilha da salvação. E é sobre isso que vamos estudar um pouco agora. Olá, desbravadores, Maranata, o Senhor logo vem. Amém. Bom, nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico e antes da gente começar, eu gostaria de convidar você para fazer a posição de oração. Santo Deus, obrigada, Pai amado, por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem tomado conta da nossa vida, da nossa família, tem nos abençoado, tem providenciado o alimento para nós e a segurança nos nossos lares. Perdoe os nossos pecados e abre, Senhor, agora o nosso entendimento para que possamos compreender as verdades escritas na Tua Santa Palavra e que esse guia de estudos bíblicos venha nos ajudar a manter um relacionamento mais estreito, mais especial contigo. Livra-nos do mal, guarda-nos e nos ajuda a compreender aquilo que precisamos para Te conhecer melhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, o nosso estudo, ele tem como guia esse aqui, que é o Mistério dos Dois Livros. E nós vamos começar com a inspiração das Escrituras. O que a palavra inspiração quer dizer? A palavra revelação quer dizer. A palavra revelação é uma forma que Deus usa de se mostrar para nós. Ele usa de formas diferentes. Existe uma revelação geral e uma revelação especial. Na revelação geral, nós podemos contemplar a Deus através da natureza. É um exemplo. Na revelação especial, ele utiliza duas formas de se apresentar para nós, só que é uma forma mais íntima, mais pessoal. Na revelação geral, a gente vai observar como a natureza é e ela vai transmitir para nós o mínimo do caráter de Deus. Como hoje a natureza está devastada pelo pecado, então ela já não vai representar mais o caráter de Deus na sua integridade, de forma completa. Porém,
nós temos a Bíblia, né, que é uma fonte que foi inspirada por Deus para que a gente obtivesse um conhecimento mais profundo da pessoa dele. E aí, na lição de vocês aqui no estudo, ó, nessa parte aqui, a referência bíblica está dizendo que é o livro de Abacuque. Só que, correto, eu peguei por essa aqui, é um outro guia de estudos. A diferença aqui é só a questão da idade, mas as perguntas são basicamente as mesmas. A referência aqui é o livro de Hebreus, então a gente vai de acordo com o livro de Hebreus, porque eu li Abacuque em várias versões bíblicas e realmente não corresponde com a resposta que a gente precisa obter para entender, né, o que o guia quer nos questionar. Então, a primeira parte está no livro de Hebreus, eu vou ler para vocês, mas mesmo a gente da liderança lendo para vocês, ou um pastor, ou quem quer que seja, diga para vocês, está na Bíblia, não fique com essa informação para você só. Verifique, vá lá na Bíblia e olhe para ver se aquilo que estão dizendo que está lá, está mesmo. Como aconteceu agora? Talvez isso aqui tenha sido foi um erro de digitação com certeza, mas é uma maneira que a gente tem de mostrar para vocês que nem tudo o que as pessoas falam, nem é porque está escrito aqui num papel, num livro, é o que realmente está escrito aqui. Essa palavra aqui não mente. Então, sempre examine. Jesus até nos aconselha, né? Examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, ter a salvação. Então, para que eu possa conhecer melhor o meu Deus, mesmo que a tia Valéria falou, a tia Wellington falou, a tia Vivi, a tia Flávia, a tia Regina, a tia Elisângela, quem quer que seja, a pessoa falou para você, vai examinar nas Escrituras, procura se está escrito aquilo mesmo, daquela forma. E isso é muito importante para a gente crescer, essa é uma forma de crescimento espiritual. Então vamos lá, livro de Hebreus, capítulo 1, os versos 1 e 2 dizem assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. E agora nós vamos para aqui, a alternativa, e aqui tem dizendo assim: há muito tempo Deus nos falou de muitas maneiras, de várias maneiras, aos nossos antepassados, né, os nossos pais, falou por meio dos... E aí eu vou deixar você responder, tá bom? E agora? Mas nestes últimos dias, ele nos falou por meio do... O verso 2 vai responder para vocês. E a próxima parte sobre a inspiração está no livro de 2 Pedro. Essa eu li e realmente está lá, tá? 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 21, diz assim, ó: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nessa alternativa aqui tem. Por isso a Bíblia tem vários escritores, mas o verdadeiro autor é aquele que inspira os profetas, E aí você vai lá no 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, e ele vai te dar a resposta. Aqui nós estamos fazendo só uma orientação bíblica, como eu falei para vocês. Vai lá na Bíblia, verifica se aquilo que está dizendo lá, se aquilo que as pessoas falaram para você, confere com o que está escrito na Bíblia. Lembrando que esse primeiro aqui não é Abacuque. Hebreus, capítulo é o mesmo, verso são os mesmos, mas o livro não é o livro de Abacuque, é o livro de Hebreus. Combinado? Até a próxima. Mateus 4,4 diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Maranata, desbravadores, eu gostaria de, antes de nós abrirmos as nossas Bíblias, eu gostaria de convidar vocês a ter 1 minuto de oração, né? A gente nunca deve começar a ler a Bíblia, fazer um estudo sem antes orar. Então, que nós possamos orar neste momento. Querido Deus, Pai de amor, nesse momento nós vamos abrir a Tua palavra, que o Teu entendimento venha vir ao nosso encontro. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.
Vamos lá. A nossa pergunta de hoje é o seguinte: quando Jesus passou por um grande momento de necessidade, descrito em Mateus 4,4, ele expressou confiança, citando o verso de Deuteronômio 8:5. Vamos lá. Ele disse que nem de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Por que Jesus disse isso? Porque ele tinha convicção de que Jesus não ia deixar faltar nada para ele, que Deus não ia permitir que o filho dele viesse a passar necessidades. Portanto, ele não tinha necessidade de pecar ou de ouvir as tentações de Satanás, porque ele tinha confiança no Pai dele, que era Deus. E da mesma forma, nós também devemos confiar as nossas vidas nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós de um modo extraordinário. Nós não devemos ficar preocupados, ansiosos, porque Ele deu o maná, né? Lá em Deuteronômio 8, verso 3, fala que Ele deu o maná, né? Que todos vocês conhecem, que é um pão que descia do céu para o povo que estava no Egito, no deserto, né? E Ele não deixou que aquele povo morresse de fome ali no deserto. Todos os dias ele fazia cair do céu o maná. Ele não permitiu que nenhum dos seus filhos vivesse, desamparasse ou passasse necessidades. E é isso aí. Deus tem cuidado de nós. Basta nós confiarmos nele, colocarmos as nossas vidas nas mãos dele e cumprirmos a tua vontade, a vontade de Deus, que ele vai estar do nosso lado, fazendo com que todas as nossas necessidades sejam supridas de acordo com a vontade dele. Olá, desbravadores e desbravadoras! Continuando com o nosso estudo bíblico, agora eu vou explicar para vocês sobre a terceira parte, que é iluminação. O que significa iluminação? A pergunta vem dizendo da seguinte forma: chamamos de iluminação o divino auxílio em capacitar o leitor a compreender a revelação. Isso se faz com oração. Para descobrir o que a Bíblia revela sobre o assunto, precisamos ler todos os textos sobre determinado assunto, comparando-os, conforme Isaías 28:13. Na minha Bíblia da Mulher, diz assim, versículo 13 de Isaías 28. Assim a palavra do Senhor lhe será um beabá, um pouco aqui e um pouco acolá. Aí vem as questões para marcar. Um pouco aqui e um pouco ali de cada texto bíblico, com outras crenças, com filosofias e cientistas, com filósofos e cientistas. E aí? Aqui nós vimos que em Isaías fala que é como um beabá, um pouco aqui e um pouco acolá. Então a primeira aqui que fala é a primeira questão. Um pouco aqui e um pouco ali de cada texto. Porque os textos da Bíblia, eles são revelados conforme vários capítulos e vários versículos de cada profeta, que foi, através do Espírito Santo, foi revelado. A iluminação é o Espírito Santo nos dando discernimento para conseguirmos compreender a palavra de Deus. Porque há coisas na Bíblia que a nós não é revelado. É através somente do Espírito Santo para que a gente possa compreender e entender o texto com seu contexto. Entendeu? Porque às vezes, se a gente pegar um texto sozinho e não pesquisar em toda a Bíblia, todas as suas partes, para que a gente possa compreender o que ela realmente diz, a gente acaba tendo uma visão distorcida da palavra de Deus. Então, a iluminação é quando o Espírito Santo nos dá discernimento para compreender em vários versículos de vários textos da Bíblia o determinado tema, assim que a gente precisa. Então, fica aqui a dica: a Bíblia ela só é compreendida através da iluminação do Espírito Santo. Olá, e desbravador.
Com certeza você já ouviu a frase: podem me tirar tudo o que tenho, menos o conhecimento que eu adquiri. Olha, se para as coisas do mundo é assim, você já imaginou o que é capaz de fazer com o conhecimento bíblico, com o conhecimento da palavra de Deus? Eu sei que não é fácil. Vocês têm escola, os assuntos do coração, um futuro a pensar. Mas olha, vocês têm o manual em mãos para se sair bem em tudo. Comece com pouco. Estude hoje 5 minutos, amanhã 10. Vocês têm aqui a chave para todas as perguntas que vocês fazem, para todas as incertezas que adentram no coração adolescente. Não tenha vergonha. Se ajoelhe, leia, peça a Deus. Você só vai gostar de ler a Bíblia, de estudar a palavra dele, se você começar. Um recadinho de quem já bateu muita cabeça na vida. Não compensa, não tem nada que vai te satisfazer a não ser os caminhos do Senhor, a não ser o que tem aqui dentro. Não bata a cabeça, bata o joelho no chão. Bata a mão na sua Bíblia. Estude, guarde dentro do seu coração e na sua mente aquilo que ninguém pode te tirar, a certeza de uma vida eterna.